Mais uma atuação decepcionante do Flamengo? E a coletiva de Felipe Luiz só aumentou a frustração da torcida. Pedro apagado, Cebolinha correndo sem sentido, um time sem alma e um treinador perdido à beira do campo. E no fim, a mesma ladainha de sempre. O time seguiu o que eu pedi. Quer ouvir com seus próprios ouvidos? A seguir, um corte da coletiva com os trechos mais relevantes, direto ao ponto. Queria que você comentasse sobre o Rossi. Hoje no seu plano de jogo ele foi muito importante, né? E mais uma vez fez uma defesaça, salvando o Flamengo ali no primeiro tempo. Não, o Rossi está num grande momento, é importantíssimo para nós. E para mim, um goleiro tem que ser bom debaixo do gol com a mão, e ele é. E depois, se puder, né, nos dá essa facilidade na saída, na qual ele consegue. Felipe, boa noite. Boa noite. A impressão que ficou pra gente é que o empate acabou sendo um resultado justo, foi um jogo abaixo tecnicamente, com muitos erros. O que faltou para o Flamengo, porque o time teve a posse, o time teve ali a pressão no início, principalmente, mas errando novamente nesse último terço, assim. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. E também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. A partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, mas mesmo assim, acho que, como você falou, eu concordo, um ponto justo. Felipe, aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. A gente está vendo um Flamengo com muita intensidade no primeiro tempo. Começa o jogo acelerado a 220, pressionando, com posse de bola, chegando à área do adversário, mas não consegue transformar toda essa superioridade, principalmente no primeiro tempo, em gols. E no segundo tempo tem uma queda de intensidade, de rendimento, enfim. O que está faltando para o Flamengo converter os gols ainda na primeira etapa, quando ele começa realmente ali a 220 ali? Muito simples, colocar a bola para dentro, é o que falta. Os jogadores determinantes são os que fazem a diferença, que chegam ali e tem que resolver. O treinador, eu dou todas as soluções, todas as saídas e as progressões para eles poderem chegar até ali, e depois eles têm que colocar a bola para dentro. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Além dos desfalques que você citou, alguns jogadores caíram sensivelmente de produção. Você está um deles, que inclusive foi muito importante para o Flamengo, terminou muito bem a temporada passada, começou muito bem essa temporada, que foi o Wesley. Chegou até a ser noticiado que o jogador voltou da seleção brasileira com bastante desgaste, mas a verdade é que ele não está conseguindo entregar aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. Já existe algum diagnóstico a respeito disso? Porque todo jogador oscila durante um ano. Não existe nenhum jogador que vai jogar sempre bem. Não existe. Com o tempo ele vai retomar as grandes atuações que ele estava tendo. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda um pouquinho em cima do Lohan, que ele voltou a ser relacionado depois de alguns meses. O que você pensa o Lohan assim, no time? Qual função que você acha que ele poderia desempenhar? Eu vejo ele na posição que jogou o Luiz Araújo hoje. Para mim é a melhor posição dele, na meia. Também pode jogar aberto. Não vejo ele tão determinante jogando aberto, mas pode performar mais. Depende dele. Para mim, os jogadores eles têm que falar no campo. Não adianta ter nome, não adianta o salário, não adianta a idade, não adianta nada. Para mim é campo. Se ele estiver bem e arrebentando no sub-20, eu quero colocar ele. E se ele estiver mal, ele não vai jogar. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Felipe, uma oratória que você, inclusive em outras coletivas, você deu pra gente, que o Dela Cruz não é um meia, ou então você não vê o Dela Cruz como um meia. Hoje você disse que até depois dos 15 minutos ele deu um pouco de mão do jogo, o jogo realmente ficou meio confuso. O Dela Cruz, na sua visão, ele não consegue ser esse jogador, um meia, claro, respeitando a característica, é diferente do Arrascaeta, que é um meia mais cerebral, mas o Dela Cruz não consegue em alguns momentos, ou então em alguma sequência, algum momento de partida ou jogo, ser um meia, porque quando ele veio contratado para o Flamengo, ele veio como um meia, claro, respeitando o seu trabalho, sua opinião, não, sim. Mas ele veio contratado como um meia, anunciado como um meia. Na seleção do Uruguai ele atua como um meia, respeitando um colega também, Marcelo Bielsa. E num jogo hoje com tantos desfalques, você mesmo disse que
Na sua opinião, o Flamengo tem 3 meias, Arrasca, Plata e Gerson, e que fazem os jogos por dentro, Gonçalves e Luiz Araújo. O De La Cruz não seria, em algum momento, um jogador que talvez fosse suprir essa ausência de um jogador um pouco mais ofensivo, com um pouco mais de recurso ofensivo? Obrigado. Se eu coloco o Nico hoje de meia, eu jogo sem volantes, porque eu só tenho o Nico e o Everton. O Gerson está suspenso, o Eric e o Alan estão machucados, não tinha volantes. Mas, respondendo a tua pergunta, primeiro, aonde o jogador gosta de jogar? Essa para mim é onde ele se sente mais à vontade, onde ele se sente mais cômodo. Perguntem para ele. Volante, jogando de frente, construindo. Aonde a gente viu, para mim, pelo menos a melhor versão do Nico de volante, aonde ele faz o time jogar de volante. Então eu penso sempre, assim, a posição, ele gosta de jogar ali, ele nos deu tanto, nos dá tanta criação de jogo, nos dá tanta saída de pressão por vantagem qualitativa. Para que eu vou improvisar? Fala, meu parceiro rubro-negro, sobre as desculpas do Felipe Luiz. Mais uma daquelas coletivas cheias de palavras bonitas, mas que no fim das contas não explicam nada. O cara fala, mas cadê o papo reto? Cadê o motivo real do time estar jogando abaixo do que pode? A torcida quer entrega e verdade, não rodeio. Agora bora com aquele recado brabo. Não quer que seu filho vire vascaíno? Se inscreve no canal. Não quer ouvir desculpinha do chefe estilo Felipe Luiz na hora do aumento? Mete o like! Não quer sonhar com o negão do Zap na sua cama? Comenta e compartilha, meu chapa. Aqui é Flamulambo Raiz, porra. Canal de rubro-negro pra rubro-negro com sangue no olho e o Mengão no coração. Não vai vascaínar, hein? Ajuda a fortalecer essa resenha que é 100% Flamengo, 0% enrolação. Tamo junto e saudações rubro-negra.